Hoje então a gente vai falar sobre algo que eu julgo ser muito importante, né? E que normalmente é bem complicado nas relações, que é justamente o parceiro não entender os gastos da gente, né? E como é que a gente vai poder resolver isso. Antes disso, então, eu quero dizer para vocês que eu fiz então uma enquete ali aqui no Insta, né? Nos stories, e para minha surpresa, a grande maioria dos que responderam costumam conversar com seus parceiros sobre dinheiro. E isso eu acho muito bom. Pelo menos 84% das pessoas responderam que sim, conversam com os parceiros sobre dinheiro. E isso me deixa muito feliz porque muitas pessoas têm esse problema de falar sobre dinheiro, sobre o que realmente gasta, no que realmente... enfim, nas questões financeiras é algo sempre complicado de se falar. E ainda bem que a maioria das pessoas que responderam, pelo menos 84% das pessoas, disseram que sim, que conversam com os parceiros sobre dinheiro. Aí eu questionei também, né, se essas conversas a respeito do dinheiro eram conversas construtivas ou se havia brigas. A maioria também disse que as conversas são construtivas, pelo menos 72% falou que as conversas existentes entre o casal é uma conversa construtiva, não é briga, né? Pelo menos 27% só acontece briga, a grande maioria são conversas construtivas. E qual é então o maior desafio que a pessoa encontra ao falar sobre dinheiro? A grande maioria colocou que o grande problema é compreender suas escolhas. Pelo menos 50%, então, das pessoas disseram que o grande problema é o parceiro compreender as suas escolhas. Vejam, tudo isso para que serve? Para a gente conseguir entender o porquê que realmente as pessoas têm tanta dificuldade de entender os gastos de cada um. Eu quero dizer para vocês inicialmente que assim, o que acontece? Todos nós fomos criados de uma forma, viemos de uma família que já tem as suas crenças, os seus valores a respeito de dinheiro. E nem todo mundo é criado da mesma forma. Normalmente a gente é criado de formas totalmente diferentes. E isso impacta muito nessa questão do outro não entender o modo como a gente lida com o dinheiro e nos nossos gastos. Então, assim, cada um de nós tem um perfil financeiro, que existe ferramentas que vêm mostrar qual é o perfil de cada um. Existem pessoas que têm um perfil que são mais contidos, que gastam menos, tem pessoas que gastam mais, tem pessoas que gastam e nem se dão conta que estão gastando ou que o dinheiro está indo embora. E isso impacta muito no nosso relacionamento. O que eu vejo é que assim, as pessoas têm um problema muito sério em sentar e realmente conversar sobre o seu dinheiro, sobre as suas escolhas, sobre o que elas estão gastando. E isso acaba ocasionando muitas brigas. Mesmo que a gente converse a respeito do dinheiro, mas essas conversas que tem, elas realmente falam sobre quais são os teus anseios, as tuas vontades, os teus desejos. Às vezes falta isso, porque o parceiro muitas vezes não entende do que tu tá gastando e o porquê que tu tá gastando, porque não conhece a tua história. Eu, por exemplo, tenho mentorados que tinham muitas vontades quando criança e pelo fato dos pais terem uma vida mais simples e não poderem gastar, depois quando cresceram e passaram a ter o seu dinheiro, passaram a comprar coisas que o parceiro não conseguia entender por qual motivo que o outro estava gastando. Porque o que acontece?
Quando a gente não consegue entender a origem do outro, não conhece esse perfil financeiro, muitas vezes fica difícil compreender esses gastos. Então, o que é fundamental no relacionamento? É a conversa. A conversa é o fundamental. Aí pode pensar assim, nossa, mas é só conversar? Claro que não é só conversar. É uma construção que a gente vai fazendo, porque o que acontece? Cada vez que a gente tem um relacionamento, a gente precisa, principalmente quando a gente vive junto com alguém, a gente divide a vida com alguém, a gente precisa realmente entender como a pessoa foi criada a respeito do dinheiro, ou quais eram os anseios e quais são os seus anseios, e por que ela sente necessidade de gastar. Muitas vezes esses gastos atuais, eles se refletem em coisas que ela deixou de viver lá na infância, coisas que gostaria de ter comprado, de ter adquirido e não podia porque tinha uma situação financeira às vezes muito simples. E aí o que acontece? Chega na vida adulta e tem condições, então gasta. É fundamental, gente, é fundamental a conversa, porque se a gente conversar, ter conversas muito claras, muito francas, o outro consegue entender. O outro consegue compreender as coisas que faz tu sentir necessidade de gastar. E às vezes pensa assim, mas por que eu vou dividir isso com ele? Para entender, para evitar justamente briga, porque às vezes fica pensando assim, nossa, mas gasta tanto, qual é a necessidade de ter esse gasto? A gente tinha tantas outras coisas, e por que tá gastando com isso? Então é o que eu digo, seja parceira ou parceiro da pessoa que viva contigo. Porque se tu consegue colocar para ela as coisas que te faz bem, os teus desejos, os teus anseios, tudo vai melhorar. E é fundamental no relacionamento que as pessoas sentem e estabeleçam prioridades. Claro que cada um pode ter, sim, os seus gastos individuais e deve. Só que a gente também tem que pensar que é extremamente importante que exista o gasto do casal, da família, as coisas que são comuns para fins de realmente colocar na balança o que vai para aquilo que é em prol do casal e aquilo que é em prol de cada um individualmente. Porque cada um de nós tem os seus desejos, tem os seus anseios. E assim, o que acontece? Normalmente, os homens, por natureza, eles têm uma maior dificuldade de falar sobre relacionamento. A gente tem um perfil psicológico muito diferente, as mulheres e os homens. Normalmente os homens eles fogem de conversar sobre o relacionamento. Eles fogem de briga. Eles sempre vão achar, ou melhor, nem sempre, mas a grande maioria vai achar que sempre que vai se falar sobre uma relação, vai vir briga aí. E não necessariamente. E nós mulheres, por outro lado, nós precisamos falar para reduzir a nossa angústia, a nossa ansiedade. Então, nós temos necessidades diferentes. Nós temos mecanismos psicológicos diferentes. E o que tudo isso tem a ver com finanças? Tudo, gente. Porque todas as nossas escolhas, todas, inclusive as financeiras, elas passam pelo emocional. Todas as nossas escolhas, elas vêm das nossas emoções, do modo como a gente foi criado, do modo como a gente foi educado, das coisas que a gente viveu e das coisas que a gente também deixou de viver. E isso impacta e reflete diretamente no modo como a gente lida com o dinheiro. Então, não pense, o outro nunca me entende. Aí eu te pergunto, e quando ele faz as compras dele, tu também entende quais são as escolhas dele? Né? Tu consegue entender o porquê que ele está gastando? Isso é fundamental. Num relacionamento, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, ela é fundamental. Ela é simples? Não, não é. Mas ela é extremamente necessária. E outra coisa que eu acho muito importante falar
e que eu, nesses 13 anos de relacionamento que eu tenho com meu esposo, eu vejo que é fundamental, nunca converse com o outro quando você está brava, quando você está nervosa, quando você não está bem. E por que eu digo isso? Porque normalmente quando a gente está nesse estado, a gente não tem filtro, a gente fala demais. A minha avó sempre dizia, fala o que quer e ouve o que não quer. E é verdade. O meu marido, por exemplo, já sabe. Se eu tô com uma cara não muito boa, ele já me diz assim, hoje tu não tá legal, né? Eu digo não. Então ele sabe que determinados assuntos a gente não pode conversar naquele dia. Quando é que eu falo? Quando eu já tô calma, quando eu já voltei ao meu centro, e aí sim eu tenho condições de falar só o que realmente é necessário. E muitas vezes os nossos gastos, eles são justamente frutos do nosso emocional. A gente gasta muitas vezes por questões emocionais, porque a gente tá feliz demais, porque a gente tá triste demais, porque a gente acredita que a gente merece muito. E o outro precisa saber e entender esses nossos oscilações de humor também, porque o outro não tem como adivinhar. E essa questão de não entender, ela passa por isso. Se a gente não saber conversar a respeito das coisas que estão lá no nosso coração, as coisas que estão passando lá na nossa mente, o outro não tem como adivinhar. Tudo é uma questão de escolha. A gente escolhe viver uma vida boa ao lado de alguém ou uma vida ruim. E tu pode me dizer assim, mas comigo não é assim. Gente. Porque alguém te obriga a estar ao lado de quem tu estás. E mesmo que você não trabalhe fora, que você dependa financeiramente da pessoa com quem você viva, o que te impede de ter uma renda e acabar se libertando desse relacionamento, caso esse relacionamento seja eventualmente abusivo? Nada. Por mais que às vezes a gente diz assim, a pessoa às vezes tem questões sobre... Claro que existe relacionamentos que há agressões, há outras questões que são muito mais densas de serem resolvidas. Mas eu acredito que tudo em um relacionamento tem uma solução, tem uma forma de ser resolvida. Basta as pessoas quererem. E aí é o ponto. Para que um relacionamento ele dê certo, as duas pessoas precisam estar comprometidas com aquilo. Então, isso é fundamental. Precisa que ambos queiram fazer com que o relacionamento dê certo. Nenhum relacionamento funciona quando um deseja e o outro não. Por isso que eu digo, converse. E se você já tentou de tudo, conversar de todas as formas, e mesmo assim, a pessoa com quem você vive, ela não está disposta a mudar, tá na hora de tu decidir. É com essa pessoa que eu realmente quero ficar? É ao lado dela que eu consigo imaginar a minha vida? Aí tá em ti continuar nesse relacionamento ou não. Porque se não houver conversa, se não houver parceria, se não houver diálogo, não tem relacionamento que se sustente. A briga, ela pode existir? Sim, mas quando ela vem para construir. Muito embora eu não sou a favor de briga. Eu acredito que tudo é muito melhor se a gente resolve conversando, dialogando, porque no meu ponto de vista, quando a gente briga, xinga o outro, a gente perde a razão. Porque às vezes a gente ofende, a gente magoa, e o outro se sente acuado, ou magoado, ou então revida, e só começa a jogar, como diz o outro, porcaria no ventilador. E aí que tá. É isso que a gente quer? É manter esse tipo de vida ou não? Porque muitas vezes as minhas mentoradas dizem pra mim, nossa, Vanessa, às vezes eu me sinto muito mais numa terapia do que numa mentoria financeira. É que a gente tem que entender que antes de qualquer coisa, antes dos números,
de gastar menos do que ganha, de organizar as finanças, a gente tem que organizar a nossa mente e os nossos sentimentos. Porque, como eu já disse, a gente é muito voltado para a questão emocional. Tudo passa pelo nosso emocional, pela nossa criação, pelo modo como nós fomos educados. Então, quando eu vou trabalhar com uma pessoa a questão financeira, é preciso que ela olhe sim para dentro de si. E se ela tem um companheiro, um parceiro ou uma parceira, é imprescindível. Ah, Manu, como encontrar o meio termo? O meio termo só é possível quando os dois desejam encontrar uma solução em conjunto. Porque eu não tenho como te dar uma fórmula mágica de como chegar a esse consenso. É fundamental que as pessoas sentem e conversem, né? E queiram, de alguma forma, uma ceder e a outra também, estabelecendo sempre prioridades, estabelecendo o que é melhor naquele momento para o casal, para a relação deles. Não existe uma única fórmula para isso. O que existe é justamente as pessoas conversarem e procurar se entenderem, se alinharem. E eu acredito muito que a partir do momento que as pessoas conversam e entendem que elas são diferentes e que essas diferenças elas podem sim ajudar, exatamente, Joyce, fazer acordos, né? É exatamente isso, é fazer acordos, é as pessoas acordarem, fazerem combinados. E aí me disseram lá, né, que alguns me disseram que conversam com as pessoas, conversam com o parceiro, com a pessoa e não cumprem os combinados. Bom, qual é a minha sugestão? Quando o outro não cumpre os combinados, tá na hora de sentar e conversar de novo. Porque acordos foram feitos para serem cumpridos de forma mútua. Ambos têm que cumprir aquilo que foi acordado. Então, se um quebra isso, tem que entender o porquê. Mas, Karine, mas o acordo deve manter o equilíbrio, pois se um só cede não cumpre. Exatamente. Não, é que assim, gente, a gente precisa entender que um relacionamento ele nunca é pautado na questão de um manda e o outro obedece. Sempre tem que ser um ceder e o outro obedecer. Não! É fundamental que ambos conversem, que ambos coloquem na mesa as coisas que fazem bem, as coisas que fazem mal, os seus sonhos, os seus objetivos individuais. Porque o outro não tem como adivinhar. Então, isso é imprescindível. Que as pessoas realmente joguem as cartas na mesa, que elas deixem as coisas muito às claras e entendam que tudo precisa ser combinado. A Joyce dizendo que daí ela quebra o pau. Pois é, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Se a gente quer viver com alguém, a gente tem que aprender a não quebrar o pau. A gente tem que falar, como eu disse, quando a gente tá calma, quando a gente fica tranquilo. O óbvio, exatamente, Karine, o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa se dar conta que num relacionamento, a gente precisa, sim, dialogar. A briga faz com que aquilo que está sendo conversado acabe deixando de ser conversado e acabe colocando outras coisas em pautas. Muitas vezes, dores, sentimentos que já estão feridos, e é nessa hora que as coisas vêm para a mesa, vêm ser ditas. E aí é que tá. Se o outro não te entende, tu já pensou se tu entende o outro? Porque às vezes a gente quer ser compreendido, mas a gente não entende o outro. Então, é necessário haver essa via de mão dupla. Não é sempre um ceder e o outro mandar. Num relacionamento nunca é uma questão de mando e obediência. Eu nunca vou me esquecer que logo que eu comecei a namorar o meu esposo, uma vez uma pessoa muito próxima de mim chegou pra mim e disse assim: tá, e aí, quem é que manda nesse relacionamento? Aí eu ri, eu disse: e por que tem que ter alguém que mande? Porque um relacionamento é parceria, né? Um relacionamento não é uma relação
de pai e filho, ou de chefe e empregado, que um manda e um obedece. Não, quando tu vive com alguém, realmente tu quer crescer ao lado dessa pessoa. Tu deseja ter outros sonhos. Tu deseja que a tua vida seja muito mais próspera do que tu tem agora. Então, por isso que é fundamental que as pessoas entendam umas às outras. E, consequentemente, também entendam no que ela gasta e por que ela gasta. E outra coisa que é fundamental falar é que muitas vezes a gente gasta e a gente não se dá conta, porque o nosso tanque do amor, ele não tá cheio. Às vezes a gente precisa descontar na compra ou nos gastos algo que não nos preenche internamente. E um livro que eu aconselho muito, quem quiser e quem gosta de ler, porque vem muito ao encontro disso que eu tô falando, é esse livro aqui, ó. As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que ele fala justamente sobre os tipos de sentimentos que são mais fortes dentro da gente. E quando esses sentimentos, eles não estão preenchidos dentro de nós, o nosso subconsciente, ele vai às compras. A gente acaba gastando de forma compulsiva ou não, né? Porque a gente tá com o nosso tanque emocional vazio. Porque como a gente não recebe o amor que a gente precisa ou que a gente deseja, a gente gasta. Então, principalmente nesses quesitos, muitas vezes o outro... Isso, Jussana, vai atrás desse livro. Tem, com certeza deve ter também na Amazon. Eu compro os meus livros pela Amazon. Esse aqui é emprestado, é de uma amiga minha muito querida, que me emprestou, mas com certeza tu encontra na Amazon, que entrega muito bem, muito rapidinho assim, e sempre tem bons preços. Porque é justamente isso, às vezes a gente precisa entender quais são as coisas que nos fazem gastar, né? E às vezes se a gente não entende o porquê que a gente gasta, muitas vezes nem o outro entende. Justamente a gente precisa compreender e se entender para poder fazer com que o outro também nos entenda. Que o outro também consiga olhar pra gente, mas a gente também precisa olhar pro outro. A gente tem que pensar que tudo num relacionamento é reciprocidade. Não existe nada que não seja através da reciprocidade. E hoje eu ainda quando eu tava falando com meu marido sobre a live que eu ia fazer hoje, porque hoje de tarde eu sempre gosto no dia da live pegar e trazer coisas, principalmente a parte comportamental, que eu acho que é extremamente importante, porque a gente é movido por comportamento, muito mais do que dinheiro. Então, eu falando pra ele que hoje eu tava vendo um vídeo de um pastor que ele tava falando justamente sobre isso, né? Que às vezes a gente quer tanto agradar o outro, quer tanto comprar coisas para o outro, e a gente, muitas vezes a gente acaba fazendo compras erradas pro outro. Mas por quê? Porque a gente procura dar pro outro aquilo que a gente valoriza. Mas nem sempre aquilo que é bom pra mim é bom pra pessoa com quem eu vivo. Então a gente sempre tem que procurar entender o que pro outro é importante. O que pro outro é valioso. O que pro outro é bom. Porque aí sim, tu faz compras assertivas. Se tu quer agradar alguém, entenda o que faz bem pra ela. Entenda o que é importante para ela. E aí sim, o presente que tu vai dar vai ser realmente valoroso para essa pessoa. E o contrário também é importante. A gente deixar claro para o outro o que a gente gosta, o que faz bem. O meu marido, por exemplo, ele sempre acerta os meus presentes. Por quê? Porque eu sempre deixo muito claro para ele as coisas que eu gosto, as coisas que me fazem felizes, as coisas que me deixam com um brilho no olhar, com um sorriso no rosto. E é o que eu digo, ninguém tem como adivinhar. Por isso que a gente precisa muito conversar. Por isso que a gente tem que deixar sempre muito claro todas as coisas que nos fazem bem. Porque o outro não tem como adivinhar.
Assim como a gente não tem como adivinhar o que é bom para o outro também não tem como adivinhar as coisas que fazem bem pra gente, né? Então, o que eu penso é que sempre, em todos os momentos, converse. A conversa é o grande cerne para tudo. Porque num relacionamento não tem como viver com alguém sem pensar em dialogar. Talvez algumas pessoas acabem tendo um relacionamento pautado em brigas, em discussões, mas eu penso assim, quando tu vive um relacionamento com muita briga, com muita discussão, chega um momento que deve ser muito desgastante. Tu já não sabe mais se tu gosta da pessoa ou se tu já acostumou a estar ao lado dela. Às vezes tu tem medo de sair daquele relacionamento porque é aquela pessoa que tu já tá há tantos anos, às vezes tu tem um filho ou tem uma criança, enfim, ou já adolescente, enfim, tem um filho que te vincula a essa pessoa. Mas eu sempre dizia para os meus pais que eu preferia vê-los separados e felizes do que juntos e vivendo numa relação que não era boa, que não era feliz. Então eu acredito muito nisso. E outra coisa que eu acho importante falar. Muitas vezes quando a gente não entende, quando o outro não entende os nossos gastos, a gente tem a mania, e é assim, não é uma mania, mas é que é inconsciente, a gente começa a esconder as coisas que a gente compra. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, que todas as vezes que a minha mãe saía comigo e com os meus irmãos para fazer compra para nós, ela chegava em casa e ela botava as compras pela janela. E isso é uma coisa que me marcou. Ela nunca passava pela sala pro meu pai, na frente do meu pai, com as compras nas mãos. Ela sempre botava as compras pela janela. Porque o meu pai não entendia por que ela comprava tanta roupa para mim e pros meus irmãos. E era porque a gente estava em fase de crescimento, a gente estava crescendo, a gente era adolescente, mas ele achava que aquilo era demais. E hoje, estudando sobre organização financeira, sobre a questão de educação financeira e a parte comportamental da nossa relação com as finanças, eu vi que isso se chama traição financeira. O que é isso? É justamente tu esconder as coisas que tu compra. É tu dar um destino ou dizer alguma coisa pro outro, né? Não falar a verdade pro outro a respeito daquilo que tu tá comprando. Então, vejam que às vezes acaba se tornando um ciclo vicioso. Às vezes o outro não te entende. Tu não entende o outro. Tu sente necessidade de gastar. Muitas vezes porque, como eu disse, a tua questão emocional, ela tá tão desgastada, tá tão necessitada de carinho, de atenção, que tu acaba suprindo aquele teu sentimento, muitas vezes em compras, em gastos. E aí, o outro não entende porque tu gasta. Aí vem as brigas. E as coisas elas vão se acumulando e as pessoas vão brigando. Então, por isso que eu digo, fundamental, conversar. Ter conversas francas. Dizer o que realmente sente, o que realmente pensa, o que realmente quer. Ao invés de brigar, né? Procure sentar e conversar com a pessoa. E procurar estabelecer planos para o futuro do casal. Olhar para aquele relacionamento e ver se realmente aquilo continua tendo futuro. Eu desejo de verdade que todas as pessoas que têm um relacionamento, elas não terminem essa relação. Porque só quem tem os pais separados, divorciados, enfim, como é o meu caso, eu sei o quanto foi difícil para mim, enquanto filha, ver a minha família ter sido separada. E tudo bem, hoje é uma coisa que eu já superei, né? Que eu já ressignifiquei isso. E como eu disse, eu preferia ver os meus pais separados do que juntos e sendo infelizes. Mas quando a gente vê os pais da gente nessa situação, a gente se abala. Então, por isso que eu digo,
Claro que todo filho quer que os pais permaneçam juntos, mas a gente tem que sempre avaliar se estar junto é a melhor solução para aquele casal, né? Se realmente continua valendo a pena. E se vale a pena para ti, e se só a conversa não resolve, procurem fazer uma terapia de casal. Procurem encontrar formas de se entender. Eu procuro sempre, com as pessoas que eu mentoro, em termos de mentoria para casais, fazer com que os casais entendam e comecem a alinhar os seus sonhos, os seus objetivos, conheçam o perfil financeiro um do outro, porque isso é muito importante. Eu tenho vários mentorados que a partir do momento que são casais, né, que a partir do momento que eles descobriram o perfil financeiro do outro, o relacionamento melhorou, porque conseguiu entender como o outro gasta e por que o outro gasta, quais são os motivos. E isso acabou aproximando mais eles. E vejam, foi uma ferramenta que eu apliquei com o casal que fez diferença sim no relacionamento deles. Então, por isso que eu digo, dialoguem, conversem. O importante é que ambos queiram viver uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida ao lado um do outro. E principalmente que seja uma vida que seja construtiva, algo que realmente venha agregar um na vida do outro. Porque se não houver essa vontade de prosperar, de crescer, sempre vai querer encontrar alguém que realmente pense assim, que realmente queira olhar para o futuro de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais próspera, de uma forma que realmente faça o outro também se sentir, como é que eu vou dizer? Me faltou a palavra, mas assim, que o outro se sinta instigado. Eu acho que essa é a palavra mais exata. Que o outro se sinta instigado a dar o seu melhor, a viver melhor, a se cuidar, a se amar. Porque a vida financeira também passa por isso. Passa pelo autocuidado, passa pelo teu amor próprio. Porque se tu não te cuida, se tu não te ama, se tu não te quer bem, muitas vezes tu começa a tacar o sarrafo no teu dinheiro. Tu começa a gastar. Acaba se endividando, colocando os pés pelas mãos. E aí que o outro realmente não consegue entender por qual motivo que tu tá gastando. E, como eu disse, a resolução disso, principal, é o diálogo. Sempre é o diálogo. O diálogo faz toda a diferença num relacionamento. E se a gente não consegue conversar, a gente tem que avaliar até onde vale a pena ter aquele relacionamento. Porque, como eu disse, eu não desejo que ninguém se separe, que ninguém termine um relacionamento. Mas a gente tem que avaliar muito bem até onde a gente está disposto ou disposta a viver aquela relação, se ela realmente não nos agrega, se ela realmente não faz com que a gente tenha vontade de viver melhor, de acordar todos os dias e dizer, hoje, mais um dia, eu vou dar o meu melhor. Exatamente, Joyce, diálogo e atitude, exatamente. E não é a atitude de um só. Isso precisa vir de ambos. Ambos precisam estar comprometidos com o relacionamento, precisam estar comprometidos com seus propósitos, com seus objetivos. Se não houver um comprometimento dos dois, não adianta, porque aí um começa a puxar para um lado e o outro começa a puxar para o outro. Existe a necessidade que ambos tenham esses acordos, esse alinhamento muito bem feito, muito bem estruturado. Porque senão é como uma corda, acaba roendo, acaba indo embora. Então, por isso que eu digo, pense muito bem no que você gasta, por que você gasta. E se o outro não te entende, procure mostrar para ele o porquê que você está gastando. O que está faltando muitas vezes em ti e que está te fazendo gastar? Esse gasto é por necessidade ou é um gasto emocional? Qual é o motivo desses gastos? É porque realmente precisa?
Tá investindo na tua casa, no teu futuro? Ou é simplesmente por tristeza, por frustração? Isso é fundamental, a gente olhar para dentro da gente e entender por que a gente está gastando. E a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe muito bem o porquê das coisas, a gente tem a clareza de conseguir chegar para o outro e dizer as coisas. Dizer as coisas que te faz bem, que te fazem mal, que te deixam felizes. O meu marido sempre me perguntava por que eu... tá me faltando dinheiro. Ai, ai. Quando falta dinheiro para poder fazer tudo isso, né, a gente tem que começar a pensar em formas de gerar renda. A gente tem que pensar em formas de a gente conseguir agregar novas rendas. Então, assim, o que eu acredito que seja muito importante, a gente olhar para as coisas que a gente faz e faz bem feito e ver de que maneira aquilo pode realmente virar uma forma de a gente gerar mais dinheiro. O que tu faz bem feito? O que tu acha que tu é bom ou que muitas vezes tu é elogiado pelos teus amigos, pelos teus vizinhos, pelas pessoas que tu faz bem feito? Se tu faz as coisas... Todos nós temos vários dons. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou boa em escrever. Agora tem gente que é bom em cozinhar. A minha comida eu me defendo, faço pro dia a dia. Mas, cara, eu acho que eu jamais ia poder fazer algum tipo de coisa para poder vender. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Se a gente é bom em alguma coisa, a gente tem que pegar e olhar para aquilo, forma de gerar mais dinheiro e a gente ter cada vez mais independência financeira. Porque às vezes a gente depende do outro para viver. E se aquela relação não tá boa, então é uma forma de a gente indo, se libertando dessa relação, guardando dinheiro, né? Pelo menos do que tu ganhar, começar a guardar pelo menos, se tu não conseguir guardar todo, guardar uma parte, pelo menos 10% desse valor, e fazer com que esse dinheiro comece a trabalhar para ti. Investe esse dinheiro. Se tu não sabe como investir, eu tenho várias dicas de como investir, ou me chama no direct, ou então vem falar comigo pra gente fazer uma mentoria financeira, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo tem jeito. Faça uma renda extra naquilo que tu é bom. Tem tanta gente que faz renda extra com marketing digital. A minha amiga Emanuele faz renda extra com marketing digital. Tem inclusive uma live que a gente fez semana passada falando sobre isso. Se tiver interesse, depois dá uma assistida, né? Ou conversa com a própria Manu. Então, assim, tudo na vida tem solução. Tudo a gente tem como colocar pra cima, fazer com que as coisas realmente deem certo. Depende da gente. E o que eu digo? Depende da gente, principalmente, mas também, se a gente quer continuar do lado da outra pessoa, depende do outro. Então, se o outro não te entende, faça a pessoa te entender. E não é obrigando, fazendo com que ela entenda o teu posicionamento goela abaixo. Não, pelo contrário. É sendo muito franco, sendo muito honesto. Dizendo pra pessoa realmente o que tá acontecendo contigo. Por que eventualmente tu tá gastando mais que de repente tu gastaria antes? Tudo isso são coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes a gente gasta momentaneamente e impulsivamente por algum momento que a gente está passando de dificuldade. E por que não dividir com o outro isso? Abrir o coração realmente e mostrar o porquê que aquilo não tá te fazendo bem. Por que tu tá agindo daquela forma? Eu sempre digo pro meu marido, olha, quando eu não tô bem, eu procuro sentar com ele para conversar. E eu acredito muito nisso, que as relações elas precisam ser baseadas sim em confiança, em diálogo, porque quando as pessoas elas não conseguem ter esse tipo de coisa, a gente tem que alertar. O nosso sentido de alerta ele tem que ficar mais aguçado. E procurar saber, por que eu não tô conseguindo falar? Agora, se o outro não te deixa falar,
se o outro te coloca sempre numa situação de humilhação, acaba dizendo que tu é uma pessoa problemática, que não dá nunca pra falar contigo, que sempre coloca nas tuas costas a culpa das coisas, cuidado. Cuidado. Procure a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, alguém que realmente possa te ajudar nessa questão psicológica. Porque a pior coisa que tem no mundo, no meu ponto de vista, é a gente perder o nosso amor próprio, a nossa identidade, a gente não saber muitas vezes quem a gente é sem aquela pessoa ao teu lado. E eu já escutei, gente, muito isso. Eu não sei viver sem ele, eu não sei quem eu sou sem ele. E isso de verdade dói no meu coração quando eu escuto isso. Porque às vezes a pessoa deixa de ser quem ela é para ser quem o outro quer que ela seja. E por quanto tempo alguém consegue viver nisso? Quanto tempo tu consegue ser quem tu não é? Não deixa nunca alguém te deixar de tu ser tu mesma para ser alguém que o outro quer. Sempre que uma relação se torna assim, é uma relação perigosa, é uma relação tóxica, é uma relação que realmente é complicada. Então, olhe para dentro de ti, olhe para o teu amor próprio, olhe para a pessoa que você é. E se isso está acontecendo na tua relação, de o outro te colocar numa posição sempre de inferioridade, tá na hora de virar essa página. Eu não sou psicóloga, terapeuta, acho de verdade que tu deve procurar alguém que o seja, mas no meu ponto de vista, quando o relacionamento chega nesse ponto, que chega ao ponto de ser nocivo, de ser tóxico, de a pessoa não te respeitar muitas vezes, tá na hora de tu virar essa página. E se tu não conseguir isso sozinha, vai procurar uma ajuda psicológica, vai procurar te fortalecer emocionalmente para que isso seja possível, para que tu consiga ter mais força para seguir a tua vida. E a questão financeira, ela anda junto sim, porque a gente precisa sim ter mais recursos, ter mais liberdade financeira, ter mais, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que ter o controle da nossa vida financeira. Às vezes a gente precisa se sentir realmente poderosa, e a gente se sente poderosa quando a gente tem o nosso próprio dinheiro, quando a gente é dona da nossa renda. É, como tá dizendo a Joyce, que levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente, né? Segue a vida. Segue a vida. É bem isso. A gente tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira e vida que segue. Toca o baile. Porque ninguém é insubstituível. Ninguém. Eu me lembro que quando eu era menina, minha avó uma vez me disse assim: minha filha, a gente nunca vai encontrar ninguém que preencha todos os requisitos que a gente colocou igual uma caixinha. E é verdade. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que olhar muito para as qualidades e aprender a respeitar os defeitos. Mas quando os defeitos começam a superar as qualidades, tá na hora de tu ficar bem alerta em relação a isso. Porque quando os defeitos são demais e aquele relacionamento não agrede, sabem bem disso. Então, né? Então, é justamente isso. Quando o relacionamento não é bom, a gente tem que pegar e virar essa página. Vida que segue, né? Segue adiante e não olha para trás. Porque a gente precisa entender que a gente é que faz as escolhas. A gente é que decide com quem a gente quer ou não continuar. E se aquela relação não tá boa, a pessoa não te respeita, ela não te entende, então tá na hora de encerrar esse ciclo desse relacionamento e viver uma nova vida, viver uma nova relação, se assim você quiser. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar o resto da vida ao lado da outra pessoa.
principalmente se essa pessoa ela não agrega em nada. Se essa pessoa ela não está comprometida nas mesmas coisas que tu, se ela não tem princípios e valores parecidos com o teu, se ela não deseja coisas que vêm a ser comum aquilo que tu acredita que é importante. Então, por isso que eu digo, viva uma vida de acordo com o que você quer. Nada na vida é impossível. A questão de ser possível ou ser impossível depende única e exclusivamente de uma pessoa, de ti. Ninguém mais do que de ti mesma. Tudo na vida são escolhas, as boas e as ruins. Então a gente tem que pensar assim, o que a gente quer para a vida da gente? O que a gente deseja de verdade? A gente quer uma vida próspera, a gente quer uma vida feliz, a gente quer viajar, a gente quer ter um carro, uma casa. Quais são os meus sonhos? Quais são os sonhos da pessoa com quem eu estou? Quais são os sonhos que essa pessoa com quem eu estou e eu queremos em comum? Quais são os sonhos de nós dois? Precisa disso. Isso é fundamental. A gente pode sim cada um ter o seu dinheiro, mas é importante sim também ter o dinheiro do casal. E se tu quiser saber mais a respeito disso, eu tenho outros vídeos, a gente pode de repente ou me chama no direct que eu te respondo, se tu tiver dúvida também sobre isso. Mas como aqui a questão é, o meu parceiro não me entende e como é que eu vou resolver? Resolva primeiramente conversando. Tudo começa, como eu já disse, pelo diálogo. Se a gente não tiver condições de conversar com essa pessoa, repense a sua relação. Mostre para a pessoa que realmente tu quer mudar, que tu quer que esse relacionamento seja diferente. A gente sempre tem que pensar, se a gente quer ter uma vida diferente, a gente precisa ter atitudes diferentes. A gente precisa mudar o modo como a gente lida com a gente, com a nossa vida, com os outros, com o nosso dinheiro, com tudo. A gente tem que se reformular. É quase um renascimento. A gente precisa olhar para tudo e inclusive para a gente de forma diferente. Porque só assim é possível, sim, ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais próspera e fazer com que essa pessoa que não te entende passe a te entender. E se essa pessoa não quer mudar, não deseja mudar, se ela tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, então tá na hora de ela ser assim em outro lugar, não mais ao teu lado. Não é o que eu desejo? Não. Como eu já disse, o que eu mais desejo é que as pessoas possam sim juntas construir uma vida feliz. Mas se essa pessoa não quiser, não tem o que fazer. Só é possível quando ambos desejam mudança, quando ambos desejam crescimento, quando ambos desejam coisas em comum. Do contrário, é impossível. Não existe uma fórmula mágica. O importante é justamente as pessoas entrarem em acordo e esses acordos serem cumpridos, principalmente. E se não for cumpridos, conversar a respeito do porquê que não foi cumprido, o que faltou para que fosse cumprido, né? Isso é fundamental. Antes de eu encerrar essa live, eu quero pedir para vocês então que tirem uma fotinho, me marquem lá nos stories de vocês, ou então abaixo da live que eu vou deixar salva aqui no IGTV, aqui pelo Instagram, que vocês comentem o que vocês acharam dessa live, que me digam quais foram os aprendizados, quais foram os insights que essa nossa conversa trouxe para ti. E eu espero que eu tenha, de alguma forma, agregado no teu conhecimento, nas tuas escolhas, e que essa conversa faça diferença na tua vida, no teu relacionamento. E desejo muito, muito que a tua relação seja uma relação de felicidade, de cumplicidade, de prosperidade. E que ao invés do teu parceiro não te entender, que de hoje em diante, e com as coisas que a gente conversou aqui,
as coisas possam efetivamente mudar, possam melhorar, possam realmente ter transformações. E se tu desejar fazer comigo uma mentoria de casal, eu faço sempre a primeira mentoria de forma gratuita. A gente pode conversar, se o teu parceiro ou a tua parceira tiver interesse e quiser, a gente pode marcar, e aí vocês descobrirem sim qual é o perfil financeiro de vocês e procurarem entenderem por que um gasta de uma forma e o outro gasta de outra. Isso, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada por estarem comigo nessa quarta-feira à noite. Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui dividindo o tempo de vocês comigo, aprendendo comigo e eu aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração. Um beijo, uma boa noite e até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.